Minha pesquisa, ela começou há uns 7 anos atrás, mais ou menos, e eu acabei encontrando como material mais embasado, assim, dissertações, né, teses, artigos científicos, mas hoje em dia tem muito material na internet, em sites, em blogs, etc., né? E eu acho que a importância disso para os alunos da Unifeb, comunidade em geral, é conhecer a história, o que aconteceu, né? Como eu tinha citado antes, muito disso parecia lenda, né? E aí, fazendo a pesquisa, eu acabei descobrindo que era verdade, e muitas vezes a verdade era pior do que a própria lenda que existia, porque se a gente analisar os documentos oficiais ali, eles chamam realmente de campo de concentração, de preso político, né? Então, e a maioria das pessoas que foram detidas, foram presas, elas eram brasileiras já, elas já eram descendentes dos primeiros que vieram para cá. O caso era essa desconfiança que existia em relação aos imigrantes, né, da Europa, dos alemães, dos italianos e também dos japoneses, o que na nossa região não foi tão forte, mas para o norte do Brasil, até o Paraná, teve uma colônia penal para japoneses bem grande. Então, abalou a comunidade em geral de imigrantes, e eu acho importante que todo mundo saiba que isso aconteceu, porque eu acho que é uma memória bastante esquecida hoje. Nenhum material que eu encontrei cita a quantidade de mortos. Eu acredito que aconteceram mortes porque, como a colônia que existia, a colônia penal ou o campo de concentração que existia no Pará, por exemplo, ele abrigou, se não me engano, 480 famílias que ficaram lá por bastante tempo. Eu acredito que deve ter ocorrido alguma fatalidade nesse tempo, né? Aqui no Sul, eles não prenderam famílias, eles prenderam pessoas isoladas. Então, nesse caso, não cheguei a achar nenhuma morte em um dos campos. Começou quando o Brasil declarou guerra ao eixo, se eu não me engano, em 1942, por volta de 1942, e foi até o final da guerra. Alguma repressão continuou até depois, como a proibição de se falar o idioma alemão ou italiano, né? Mas aí eu acho que as medidas já foram um pouco relaxadas. O mais grave foi durante o período da guerra mesmo. Foi a minha avó materna, que era descendente de alemães, ela casou com meu avô, que era um descendente de italianos, e eles presenciaram isso na cidade de Blumenau. Eles na época moravam lá, né? E ela me contava isso. Então eu sempre fui muito curioso para saber se realmente isso tinha acontecido. E até o momento que eu fiz a pesquisa, descobri que era verdade, que na verdade era mais do que ela contava para mim. A gente sabe que não é um tema para que possamos comemorar, mas é o momento de rememorar, né, para não repetir esses erros. E muitas vezes, né, professora, a gente imagina que isso não aconteceu no Brasil, imaginamos que não e aconteceu muito próximo da gente. Acho que aqui tem ricas informações de temas que aconteceram aqui em Joinville, né, Florianópolis, cidades próximas e tão próximos de nós. E uma história tão recente, né? Que é a década de 40, década de 50, né? Tantas coisas que nós vivemos no Brasil e que nós precisamos conhecer. Então, sobretudo essa juventude maravilhosa que são vocês, que deram continuidade, né, a essa conscientização, independente do curso. A gente sabe que é um tema transversal, um tema importante para nós, importante, né, para o dia a dia, para que a gente possa compreender o contexto, né, atual, contexto político, cultural, né, o quanto foi difícil para esses imigrantes, né? Desde o século XIX, depois do início do século XX, passando por esses entraves, né? Esses temas complexos ainda no Brasil. Eu e o professor Ricardo, a gente conversa muito sobre história. Para nós, história é bem importante para a gente entender a sociedade atual, como a professora disse, para não repetir erros que já aconteceram no passado. E numa dessas conversas, eu citei esse tema porque eu fiquei sabendo dele pela minha avó materna. Minha avó materna passou por isso, né? Então ela
sempre falava e eu tinha curiosidade de saber se isso realmente tinha acontecido, se era verdade ou não, né? E há alguns anos eu fiz uma pesquisa e descobri que existem dissertações, existem teses falando a respeito, artigos científicos, né? Passado a pouco distante, em 1996, muitos documentos foram liberados a respeito dessa época. Então hoje a gente consegue comprovar, né, que isso tudo aconteceu. Para muitos era uma lenda só, né? O pessoal comentava, conversava sobre isso, mas era meio que uma coisa distante. E eu consegui, com essa pequena pesquisa, porque tem muito material sobre, levantar que realmente aconteceu e que os nossos antepassados que vieram para cá colonizar nossa região tiveram que passar por essa provação, vamos dizer assim, naquela época, né? Então, a gente está apresentando aqui só um pequeno recorte. Quem tiver interesse, tem muito mais para pesquisar a respeito. Eu acho muito interessante trazer esse tema aqui na faculdade, porque era uma coisa que eu não conhecia, mesmo morando aqui na região e tendo parentes aqui, todo mundo vivia por aqui. E é muito interessante saber um pouco da história daqui, porque a gente sabe muito de fora do que aconteceu no Brasil e no mundo, mas a gente não sabe o que aconteceu na nossa região. Então é interessante relembrar esse tema, que pode ter afetado até pessoas da nossa família, a gente nem sabe. E até mesmo pessoas da minha família podem ter passado por isso, por terem vindo da Itália. Essa pesquisa nos traz grande relevância histórica, porque de fato era um dado, eu particularmente desconhecia, né? O fato de eu ser nordestina, até fiquei procurando ali no mapa se houve essa concentração na minha região, mas se concentrou mais na região sul. Mas muito interessante pensar, porque quando se fala de concentração, né, a gente só se remete ao Hitler, né, e à Alemanha, e no Brasil houve. Então isso para nós assim, é algo realmente que me saltou os olhos, uma informação muito relevante, né, para a história do Brasil, e que bom que hoje está sendo partilhada conosco. A gente agradece. E a gente está aqui na exposição do campo de concentração no Brasil e os presos políticos na Segunda Guerra Mundial. Eu não conhecia que no Brasil já existia o campo de concentração tão pertinho e há tão pouco tempo. E é muito importante trazer esse assunto para a instituição, porque é uma forma de relembrar e fazer com que não aconteça de novo, porque eu acho que história é isso, a gente tem que ficar lembrando, a gente tem que ficar revivendo para que não aconteça de novo. Não conhecia também essa parte da nossa história, mas eu acho extremamente importante. É um assunto que ele está nas nossas escolas e que a gente precisa estar entendendo, né, para poder compreender um pouco mais a nossa cultura, a nossa origem e também entender as formas como a gente pode não repetir isso. Eu achei muito interessante essa exposição. Quando nós falamos de história, é importante que estudemos as partes ruins da história também, compreendamos os erros cometidos para não repeti-los. Vendo sobre a história dos campos de concentração, me vem aí à cabeça a imagem aí na Europa, em outros países, e no final das contas tínhamos aqui dentro do estado mesmo. Então acho que é importante a Unifeb, enquanto uma instituição de ensino superior, trazer essa história para a nossa realidade e entender como nós podemos trabalhar aí para ser uma sociedade cada vez melhor e evitar que esses erros se repitam no futuro. Prestigiando a exposição que fala sobre os diversos campos de concentração que nós tivemos aqui no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Os campos de concentração aqui no Brasil quase não é tão divulgado, né? Bem ao contrário do que a gente vê e estuda na história mundial dos campos de concentração que ficavam na Alemanha, como também na Polônia. Aqui, um exemplo para vocês, nós temos o campo de concentração da Trindade, localizado em Florianópolis. Tivemos também um campo de concentração do Oscar Schneider, em Joinville. Alguns registros históricos aqui apresentando para vocês. Um achado muito interessante é de um livro que pertencia à biblioteca do Presídio Oscar Schneider. Aqui nós temos uma placa também. É proibido falar os idiomas alemão, italiano e japonês. No Brasil, fala-se somente o português. Os infratores serão punidos com todo o rigor da lei. Nós temos aqui um espaço de cultura, de conhecimento, uma exposição do LACED, Laboratório de Direitos Humanos, e quem tiver a oportunidade de vir analisar a exposição vai verificar que
Nós temos a lei de imigração, todos os países têm a sua lei de imigração e, claro, atrocidades como acontecem em guerras, né, de campos de concentração, a gente sempre fala que o período de guerra é um período que não existem leis, né, as leis não são respeitadas, né, e elas são ignoradas. Então a guerra é o caos total, né? Então a gente pode ver algumas consequências aqui da guerra. E a lei de imigração, todos os países têm a sua lei, as suas regras de imigração. Cada país internamente tem que discutir as suas leis para poder ter o acolhimento humano e também priorizar o bem-estar da sua população. Porque o país que não consegue dar uma qualidade de vida para a sua própria população, abrir para a imigração de maneira ilimitada, também não funciona. Então, tudo tem que ter regras. O imigrante que entra aqui, né, tem que ser tratado da melhor maneira possível, né? Mas tem que também conhecer a nossa legislação de imigração. Então, esse equilíbrio é que é fundamental e a gente está sempre buscando. E a gente sabe que nós continuamos, né, a passar por tantas situações, tantos problemas políticos, culturais, que ainda temos que conviver, né, em pleno século XXI. Então, mais uma vez, parabéns, professor, pela exposição, por esse tema, por levantar, né, essa memória tão escondida, né, pela nossa história, né, por tantos anos escondida. E mais uma vez, então, parabéns ao LaSede, né, e a todos os acadêmicos que têm a oportunidade de ter aula com professores, né, conscientes, professores que gostam também da cultura e tão bem repassam para vocês.